Teve um tempo que eu trabalhei como jornalista de sindicato. Trabalhei no sindicato dos bancários, depois nos radialistas, depois no sindicato dos trabalhadores da UFRJ, mas já tinha passado por um jornal de informática e tinha computador. Um primo trouxe um modem dos Estados Unidos. Eu fiquei quase 2 semanas, não tinha ninguém para instalar aquilo, para conseguir instalar. E aí, no meio lá de uma noite, veio um anúncio da Rede Nacional de Pesquisa, que queria contratar uma pessoa que tivesse experiência no movimento social e conhecesse a internet. Me preparei para a entrevista, achando que ia chegar numa sala, ia ter várias pessoas. Não tinha ninguém, só tinha eu. E aí fiz a entrevista com o Carlos Afonso e a Claudine. O Carlos Afonso era do Alternex, a Claudine da Rede Nacional de Pesquisa. Negociamos uma grana para eu poder sair de onde eu estava e eu fui trabalhar na Rede Nacional de Pesquisa, no Alternex, o primeiro provedor de acesso à internet privado do Brasil. Cheguei lá, tinha uma sala, uma impressora, um computador, e aí eu perguntei: o que faz aí? Como é que é a parada? Não, fica aí. Fica aí como? Não, fica aí. Não tinha o que eu tinha que fazer. Não tinha ninguém para me dizer. Eu falei: tá bom, então vamos fazer alguma coisa. E aí comecei. A partir dali eu comecei. Entrei nesse mundo digital, isso é 93, 94. E comecei a jornada para entender, para primeiro trabalhar, operar, aprender a trabalhar, a operar. E aí a gente fez ali naquela salinha ali, nós fizemos o primeiro kit de acesso Windows do Brasil. As pessoas acessavam pelo DOS. Fiz o curso que eu convidei todos os meus professores, depois entrei no mestrado, convidei todos os professores do mestrado para eles conhecerem a internet. Nesse processo fui convidado para ser coordenador do Alternex, o primeiro coordenador não técnico, que não era de informática, eu era jornalista. E eu estou falando tudo isso porque esse artigo de hoje é uma espécie assim de conclusão de um longo período que começou nesse anúnciozinho ali. Eu olho para esse artigo, me lembro de todas as dificuldades dessa jornada para conseguir explicar como a gente está explicando hoje esse fenômeno. Nesse artigo eu digo o seguinte: pessoal, a primeira crise que nós temos é uma crise epistemológica. Epistemologia é o estudo do que é mais verdade. Demoramos para chegar à conclusão que nós estamos vivendo a maior anomalia das ciências sociais desde que elas foram criadas. A filosofia, a base, a estrutura de como nós pensamos o ser humano e como nós pensamos, como a gente avança na história, tem um erro gravíssimo de concepção, que agora, com os fatos que estão acontecendo, demonstram que não era assim como a gente pensava. O ser humano não avança na história por causa da luta de classe, não avança por causa da mudança da economia, não avança porque mudanças de eras, né, porque aparecem bichos como são os chineses, né, ano do macaco, ano do rato, ano da cobra. O ser humano é uma tecnoespécie. É a única tecnoespécie, e esse é um grande problema que a gente tem. Porque uma tecnoespécie, como nós somos únicos, a gente não sabe comparar, não consegue comparar. Comparar com o quê? Aí eu chamo a comparação negativa, a gente tem que dizer. E aí vamos na Ayn Rand. Rand é uma pessoa que ajudou muito nesse processo de animalologia. Essa primeira frase dela, né? As outras espécies, elas naturalmente
elas são automáticas. A sobrevivência é muito mais automática do que a nossa. A nossa sobrevivência ela é criada, ela é reinventada. Porque nós somos tecnológicos, nós somos tecnoculturais. E aí nós vamos aumentando a população, e conforme a gente vai aumentando a população, nós vamos copiando modelos de sobrevivência das espécies que eram menos populosas para as mais populosas. Aí veio a ideia da formiga, um pouco pegando aí o Steve Johnson, que é um conceituador percepcionista, que tem umas sacadas legais, mas não criou um padrão, como o Pierre Levy. Ele fala das formigas. E aí ele vai dizer nesse livro dele, não, olha, a rainha é rainha para o ser humano, para as formigas ela não é rainha, ela é uma curadora. E aí eu disse isso num artigo mais para trás, e nesse artigo eu coloco como título, foram as formigas que inventaram o blockchain. Um blockchain natural. Por quê? Porque as formigas se utilizam de uma linguagem que é diferente da linguagem dos mamíferos. É a linguagem algorítmica, eu vou chamar assim. É um algoritmo natural, em que cada membro contribui com a sua visão do que está acontecendo para os outros poderem tomar decisões. Não é o modelo líder alfa que a gente vê nos leões, nos lobos, na maior parte das espécies. É um trabalho em que cada membro, através da química, consegue passar para os outros num ecossistema distribuído. E a gente chama isso de linguagem algorítmica. É essa a grande novidade da chegada do digital, além de todas as outras. É essa linguagem algorítmica que permite a gente criar um novo macro modelo de sobrevivência. Esse novo macro modelo de sobrevivência tem como possibilidade superar a barreira da qualidade em grande quantidade. E o mais engraçado, muita gente critica, fala do sistema e diz que quer melhorar, e inclusive critica a uberização, diz que a uberização é isso, é aquilo, etc. Todo mundo brigando, não sei o quê, e as pessoas não estão enxergando que a saída que nós temos como espécie para resolver uma série de problemas, inclusive problemas de educação, de saúde, meio ambiente, vários e vários problemas que hoje a gente não tem saída. As pessoas não entendem. É a grande crise, é o grande problema que a gente tem hoje. Temos as ferramentas para resolver problemas intransponíveis no passado, mas nós não temos maturidade para saber usar essas ferramentas para que a gente possa resolver esses problemas. Esse é o grande desafio que nós temos pela frente. Superar os velhos paradigmas. É isso. O que vocês dizem? Você é um cara que adora desafio, adora botar ordem no caos, tem uma lógica mais refinada, não está satisfeito aí com esse mimimi que está no mercado e você gostaria de ter uma visão diferente de cenário. Mais que isso, você precisa se entender, saber que você é uma pessoa especial, saber que você é uma pessoa diferenciada e que você precisa estar junto de outros inquietos que nem você. A nossa escola teve, durante os primeiros 3 anos, um estudo profundo sobre o cenário digital. Nós estamos vivendo uma revolução da sobrevivência, você precisa entender isso, e depois você precisa entender o que é o inquieto inovador, qual é o seu papel nessa revolução e como é que você pode encontrar mais tranquilidade, menos ansiedade, mais felicidade nesse teu jeito meio estabanado, meio preocupado, meio querendo resolver as coisas e você não consegue se encontrar. Vem aqui para a escola que a gente vai te ajudar. 21 99 608 6422. Vou repetir. 21 99 608 6422. Depois eu sou inquieto, quero entender tudo isso, quero entender esse cenário e eu, para isso, quero ser